Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo e nessa aula a gente vai estudar a segunda parte de bens públicos, onde a gente vai ver a sua classificação, beleza? Então vamos lá, classificação dos bens públicos. Como a classificação doutrinária do bens públicos ela é bastante extensa, a gente vai, diante da interpretação de vários autores, cada um classifica de um jeito, né? A gente vai ficar com um resumo das principais. Beleza? Então a gente vai dividir a classificação dos bens públicos em três categorias: quanto à titularidade, quanto à destinação e quanto à disponibilidade. Vamos lá então ver a primeira delas, a classificação de bem público quanto à titularidade. Bem, os bens públicos eles podem ser pertencentes à União, os Estados, Distrito Federal e municípios, e seguindo essa lógica, né, os bens são federais, estaduais, distritais ou municipais, respectivamente. De acordo com o artigo 20 da Constituição Federal Brasileira, né, os bens da União são os seguintes. Vamos direto aqui ver quais são eles, né, gente? São as terras devolutas, indispensáveis à defesa da fronteira, das fortificações e construções militares, o mar territorial, o terreno de marinha, os recursos naturais da plataforma continental, os lagos e os rios que banhem mais de um estado, os recursos minerais inclusíveis do subsolo e, além das ilhas fluviais e lacustres, gente, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluindo aquelas que contenham as sedes de município, salvo quando afetadas ao Serviço Público e Unidade Ambiental Federal. Beleza? Então, o parágrafo 1º do artigo 20, ele traz uma ressalva quanto aos recursos minerais. Ele atribui aos entes federados, né, a participação no resultado da exploração do petróleo ou do gás natural, e os recursos hídricos usados também na geração de energia elétrica e outros minerais que são extraídos nos territórios daqueles entes, com o intuito de quê? De fazer uma compensação financeira decorrente da exploração local, entendeu? Já o artigo 26 da Constituição, ele elenca os bens públicos estaduais. Vamos ver quais são aqui. As terras devolutas não compreendidas entre as da União, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, e as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas que estejam sob domínio da União, municípios ou de terceiros. Bem, para a doutrina, esse rol estadual ele é meramente exemplificativo, porque se os estados adquirirem bens particulares, né, eles passam a compor os bens públicos do respectivo estado. E no que diz respeito aos bens municipais, não há uma previsão específica no texto constitucional, ficando então definido como bens públicos municipais, né, aqueles adquiridos pelo ente federado para utilização da sua própria instituição, que seria chamado de bens de uso especial, ou as praças públicas, que são os bens de uso comum do povo, e os terrenos públicos de serventia específica, os bens dominicais. Além disso, como vimos, né, há um debate jurídico ao se constituir bens municipais, as ilhas fluviais e lacustres, praias marítimas, as ilhas costeiras e oceânicas que contenham a sede do município, né, como a gente viu lá nos bens da União. O que ficou entendido aqui é que as ilhas marítimas, né, sendo oceânicas e costeiras, em regra, elas pertencem à União. Mas só que o domínio ele pode ser tanto dos estados, dos municípios, quanto de particulares, podendo os municípios deterem também o domínio da área em suas sedes, mas podendo ser afetada a serviço federal e unidade ambiental, passando assim, nesse caso, esse último caso aqui, a pertencer à União. Agora, a classificação quanto à destinação. Bem, quanto à destinação, os bens públicos eles podem ser bens públicos de uso comum do povo, que são o quê? Os bens de utilização geral, que pode ser aqueles que podem ser usufruídos por todos em igualdade de condições. Não há aqui necessidade de individualizá-lo. Eles podem ser de uso comum ordinário, que se encontra aberto a todos de forma indistinta, né? Ou de uso comum extraordinário, que possui certas restrições, como no caso do poder de polícia de Estado agindo sobre esse bem, e da sua cobrança para o seu uso, como no caso, um exemplo aqui dos pedágios. Então, a outra classificação quanto à destinação é o bem de uso especial, que são o quê? São os bens que têm como objetivo possibilitar o quê? A execução de serviços administrativos e os serviços públicos em geral, como, por exemplo, as escolas públicas, hospitais, museus, etc. E os bens dominicais, que são os bens públicos que não possuem uma destinação pública específica, a que o Estado pode utilizar para gerar renda, por exemplo, né? Para a doutrina, os bens dominicais, eles são caracterizados como aqueles de caráter residual, ou seja, se não for de uso comum ou de uso especial, são o quê? São bens dominicais. Agora, a classificação dos bens públicos quanto à disponibilidade.
Bem, quanto à disponibilidade, ele pode ser bens indisponíveis, que são os bens que se caracterizam pela impossibilidade de serem alienados ou onerados, né? Como, por exemplo, os bens de uso comum do povo, né? Os mares e rios, no nosso exemplo. E os bens disponíveis, que são aqueles que podem ser enquadrados como bens de domínio privado do Estado, né? Que possam ser regulados pelo direito comum, né, que sejam suscetíveis de alienação por doação, permuta ou compra e venda. Por exemplo, aqui, um prédio utilizado pela administração pública. Então, gente, com essa aula rápida aqui que a gente fez sobre bens públicos, né, a segunda parte, a gente conclui essa aula de direito administrativo, onde a gente estudou a classificação dos bens públicos. Na próxima aula, a gente vai dar andamento, né, a bens públicos, a gente vai ver a terceira parte, onde a gente vai estudar as características dos bens públicos. Então, a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.